Esse é o nosso 7º episódio do ADV Tá On. Eu sou o Daniel Pereira e no episódio de hoje nós estamos no escritório do Dr. Wallenstein Monteiro. Olha aí, uma estrutura incrível. Estamos num dos metros quadrados mais caros da cidade de Manaus e hoje ele vai falar sobre: é bom advogar? Dr. Wallenstein, seja muito bem-vindo, meu irmão. Como é que estão as coisas? Obrigado. Boa noite aí a todos. Se apresente. Meu nome é Wallenstein Monteiro, sou advogado já há 18 anos e é um prazer receber um amigo de tanto tempo e que a gente pode acompanhar um ao outro aí pelas mídias, né? Exatamente. Pela rede social, e de vez em quando a gente se encontra por aí e aí troca uma ideia e faltava esse encontro mais... Primeiramente, eu quero te agradecer por acreditar na ideia, por disponibilizar aqui o teu escritório, o teu espaço. Parabéns, muito elegante. Você que quer conhecer, pode vir aqui, não pode, Wallenstein? Lógico, o escritório está de portas abertas, temos parte do café, que é uma coisa que a gente investe aí, principalmente o pessoal que colabora com a gente está sempre tomando um bom café e fica aberto o convite. Você, na verdade, você que manda aqui, a minha agenda é sua. Wallenstein, o propósito do ADV Tá On é compartilhar informações de sucesso, desafios, principalmente da nossa área aí da advocacia. Então, você, como um advogado que já está há 18 anos no mercado, compartilha comigo. É bom advogar? Sem dúvida, Daniel. Eu costumo dizer que a advocacia ela não se aprende na faculdade. Exatamente. Ela se aprende no dia a dia, na militância, e não é fácil, né? O bom advogado é aquele que reúne vários fatores. Para ele alcançar numa boa advocacia, ele tem que ser um bom empreendedor, ele tem que ser um bom disciplinador, ele tem que saber contratar, ele tem que identificar as pessoas, identificar os perfis, respeitar o seu cliente, né? E, acima de tudo, vestir a camisa daquele cliente, colocar o teu cliente como em primeiro lugar, em tudo que você faz. E aqui no escritório a gente tem esse lema. A gente sempre coloca o cliente em primeiro lugar. O cliente busca o resultado, ele quer um resultado positivo. E a gente sabe que nós somos o meio necessário para que ele alcance aquele resultado. Muitas vezes não é o resultado que ele espera, né? E a gente sabe disso e o nosso trabalho é transparente com o cliente. Mas a gente busca a todo custo e a gente veste a camisa do cliente aqui. É isso que gera fidelidade, né? É isso que gera confiança. Porque ainda que não é o resultado esperado por ele, você tem que ter essa sinceridade de não vender uma ilusão, de não vender um sonho, de não vender uma mágica, né? Como acontece no mercado. Daniel, ao longo dos 18 anos que eu trabalho como advogado e muito desse tempo é voltado para o empresário, a nossa transparência com o empresário ela é fundamental. A gente sabe que não é fácil, né? O empresário hoje está se sentindo muito machucado, né? Seja o impacto do imposto, que muitas vezes é uma sombra que atormenta, né? Mas também é aquele empresário que quer fazer uma boa gestão interna. E a gente faz aquele trabalho preventivo, seja no departamento pessoal, seja no recursos humanos, seja aquele contrato com o fornecedor, né? E naquela prestação de serviço também é fundamental que ele tenha a noção exata do que ele está fazendo. Hoje a área de atuação do escritório está voltada para a área empresarial ou está para a área tributária? Fala um pouquinho para a gente aí. É bom advogar na área tributária? É bom. A gente, quando nós começamos o escritório, e o escritório ele foi resultado de muitos erros e muitos acertos, né? Talvez mais erros do que acertos. Quando eu falo isso, eu falo da minha vivência em sociedades, né, com outros colegas advogados, aí a dissolução, depois uma nova sociedade. Então, entre erros e acertos, na vida do advogado, se você tem aqueles princípios
principalmente no mundo empresarial, de atender bem teu cliente, eu acho que isso, em algum momento, a chave virada vai dar certo. E aí foi nesse momento que a gente entendeu que esses princípios, uma vez que a gente sempre trabalhando isso, tornando eles uma realidade, o empresário passa a reconhecer o teu trabalho, o teu valor no mercado. Então, o mundo do direito empresarial, ele é um mundo onde você tem várias opções ali dentro, né? Que são subgrupos que a gente chama. Então, o direito empresarial ele está para a área civil, ele está para a área trabalhista, ele está para a área tributária. E quando nós começamos a trabalhar o direito tributário, quando nós percebemos que o direito civil e o trabalhista dentro do escritório estava redondo. A gente conseguiu controlar aquelas tarefas e aqueles processos, né? Quando eu falo em processos, eu não falo os processos judiciais, mas aqueles processos internos, onde a gente consegue entregar a cada colaborador uma tarefa e a gente sabe que aquela tarefa vai ser executada da melhor forma possível. A partir desse entendimento, a gente passou a entender que o direito tributário seria um ramo interessante para oferecer aos nossos clientes, né? E quando nós começamos no direito tributário, nós começamos primeiro com os nossos clientes de casa. Começamos a conversar com eles a respeito. E aí a gente foi buscar parceiros, né? Porque a gente também entendeu naquele momento que não seria uma aventura jurídica. A gente não poderia expor os nossos clientes a uma aventura jurídica. Não que nós não tivéssemos um know-how adequado para que a gente migrasse para a área, mas é que a gente sempre teve a transparência com os nossos clientes. Então, nada melhor, e eu ouvi isso uma vez numa entrevista, de que quando você não tem um know-how adequado ou que você acha que não é o adequado para o seu cliente, você pode ir atrás de pessoas que já têm o mercado. E essas pessoas podem agregar a você o know-how que você precisa. A partir de então, quando você adquirir aquele know-how adequado para o mercado, você sai da sombra e levanta a sua bandeira sozinho. Então, nós entendemos isso e, nesse momento, a gente foi atrás de parceiros que já tinham um mercado, já tinham um know-how, né? E que, graças a Deus, a gente tem essa parceria até hoje e a gente não pretende parar, porque é um formato que deu muito certo e a gente entende isso. Então, eu acredito, sim, o direito empresarial como direito tributário dá muito certo. O nosso público, a maioria, na sua maioria, são de jovens advogados. E aí, quando eu vou conversar com alguns, surgem aquelas perguntas. E aí, doutor, qual área que eu vou atuar? E aí, doutor, esse aqui está saturado, esse aqui não está saturado? E aí, aquela célebre pergunta, o mercado jurídico está saturado de advogados? Não, eu acho que não, Daniel. Eu acho que o mercado ele não está saturado. Eu acho que o que falta são bons profissionais, profissionais capacitados. Quando a gente fala em profissionais capacitados, não é só ter o curso de direito e ter a OAB. Eu acho que o que falta no direito como um todo é que essas pessoas, esses profissionais, sejam melhor capacitados, né? Hoje a gente vê uma sociedade onde a quantidade em números de cursos de direito, né? Sim. E isso... 18 aqui em Manaus. Aqui em Manaus são 18. Na nossa época, eu acho que tinham 2, 3, 4, né? Mais ou menos. Acho que era 4. 4, né? 4, 5 no máximo. Então, assim, você vê de lá para cá, 18 anos, você vê uma explosão, né, de cursos de direito na cidade de Manaus. E hoje você tem aproximadamente 20 mil advogados, né? 20 mil. Na teoria, sim, porque a gente acompanha pelos números de inscrições, né? Sim, ontem tinha uma moça no escritório e a dela era 20.100 e alguma coisa. Então, assim, para mim não está, tá? Eu acho que o que falta é bons profissionais. Eu posso te falar isso porque eu tenho liderados aqui no escritório, né? E são pessoas que eu faço questão de participar da seleção. E há uma dificuldade muito grande, a gente tem essa dificuldade. E é até engraçado, né? É importante, porque eles têm essa dificuldade de serem contratados.
reclamam muito da questão do salarial, que paga pouco, mas é aquela história, se tu tá aprendendo a advogar, eu acho que vale a pena, não tu ficar ali 10 anos, mas fica ali 1 ano, porque o que eu costumo dizer, o que é salário? Na minha visão, salário é algo que uma pessoa ou uma empresa te dá para você aprender sobre o negócio dela. Se tu tiver essa visão de que tu vai dizer, pô, eu vou aprender sobre o negócio da pessoa e eu ainda estou recebendo por isso, olha que bacana, olha que legal. Então, se a pessoa tiver essa mentalidade, ela virar essa chave e falar bem assim, cara, eu tô esse pouco ali que eu tô ganhando, eu não é onde eu quero chegar, mas é uma oportunidade que eu tô tendo para conhecer, para ver como é que funciona uma estrutura grande. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns escritórios, eu tive a oportunidade de saber o que é empreender no mercado jurídico. Porque eu no início, até quando nós fomos dar entrada na nossa sociedade, o processo demorava muito. Hoje está demorando menos. Antes demorava 1 ano, hoje está demorando 6, mais ou menos. Até por conta também que as pessoas não procuram logo. E tinha aquela dificuldade, você precisava de um outro colega para formar a sociedade. Hoje não, você pode ter um unipessoal. Mas o fato é o seguinte, para que eu vou montar uma sociedade? Porque não tinha aquela visão de empresa, tinha aquela visão de ser um cara advogado que vai dar uma solução jurídica. O olhar empresarial, ele era muito tímido. Hoje não, hoje a gente vê que tem grandes estruturas. E eu não fazia ideia de como é que era isso. O processo, eu acho que seletivo, que é o que a gente pode abordar, ele é um processo que, na grande maioria, eu acho que você tem que se preparar. Você, que é quem vai selecionar, você tem que se preparar tão quanto aquele candidato. Eu acho que é um ponto motivador. Eu vou fazer uma entrevista, mas vou ver o que a pessoa tem para falar. Não, acho que você tem que estudar um pouquinho. Estuda um pouquinho o currículo. Vê o que ela tem, o que ela pode te oferecer, qual é o perfil dela, como ela escreve, né, no currículo. Se ela cometeu algum erro, ou de português, ou de informação, né? Então, eu acho que a partir daí você começa a ter o respeito ao candidato. Sim. Que é uma das coisas que a gente faz aqui. É até engraçado, porque antes o que eu fazia? No meu processo seletivo, eu conversava primeiro com a pessoa e depois eu submetia ela a um teste escrito, né? E aí eu percebi que eu estava perdendo muito tempo com isso, porque há um despreparo, né? E não há um despreparo só na formação acadêmica. Há um despreparo também das pessoas em casa também. As pessoas não são preparadas para se sentirem frustradas ou levar a sério as coisas. E a gente, como eu sou pai, você é pai também, e a gente tem um pensamento de preparar os nossos filhos da melhor maneira possível, em situações das mais variadas, né? Porque você não vai só preparar seu filho para coisa boa. Ele tem que estar preparado para os desafios. Para os desafios, certamente. Então, assim, uma das coisas que eu observo na seleção é exatamente não só o despreparo acadêmico, mas emocional. O emocional. Às vezes a gente se depara com situações bem interessantes, né? E aí fica sempre aquela dúvida, pô, se a pessoa já teve uma situação dessa numa entrevista, imagina no dia a dia. Numa situação que é a pressão que a gente tem aqui, né, no escritório. A gente, enfim, nós convivemos com o direito patrimonial, né, das pessoas, das empresas. E tudo que envolve patrimônio envolve muito interesse. Ninguém quer perder dinheiro, é fato, né? E isso nós prestamos atenção nisso na seleção, no momento da seleção desses candidatos. Então não é só uma questão acadêmica, é uma questão emocional também. Ou seja, você que vai fazer um processo seletivo aqui no Monteiro Advogados, veja como é que está o seu emocional, veja quais são as suas soft skills, porque esse escritório aqui faz questão de saber disso também, né, Wallster? Eu até falei hoje, eu estava falando com a minha equipe hoje, que é muito importante a tua rede social. Se você observar, se você for pedir um visto americano,
a embaixada americana quer saber qual é a tua rede social. Ela quer saber o que tu tá falando, o que você está fazendo na tua rede social. Então, isso é uma conversa que eu tenho em casa também. Né? Eu tenho uma filha de 23 anos, tenho outra de 20. E quando eram adolescentes, eu já conversava a respeito disso. O que você está colocando na sua rede social? Sua rede social é um currículo vivo. Vivo. Está lá. Então, as pessoas elas estão olhando, estão salvando, estão gravando. Então, prepare a sua vida profissional a partir da sua rede social, porque é importante ter atenção para isso. Eu costumo dizer que a gente precisa alcançar o nosso posicionamento no digital. Então, você está dando aqui os primeiros passos, você já tem 18 anos de mercado, mas sempre preocupado ali, saber como é que estão, o que está rolando aí no digital, o que eu tenho que fazer. Esse posicionamento, ele faz parte de um processo de construção de marca. E o advogado em si, porque ele é a marca dele, a pessoa, o advogado, ele é a sua própria marca, não é um produto, não é um logo que está ali por trás, porque tem empresas que você não sabe nem quem são os donos. Sabe? Você sabe quem é o dono do Google? Não. Nem eu. Não. Eu até arriscaria. Mas, assim, não me importa saber quem é o dono do Google. Importa saber se ele vai me ajudar ali naquilo que eu estou precisando. Sim, sim. Certo? Sim. Diferente de Apple, que a gente sabe ali que tem a cara do Steve Jobs. Sim, até porque a questão tecnológica hoje, e a gente até estava falando sobre isso, né, Daniel? Que de uma série que eu vi e te indiquei, né? Acho interessante, veja. Vou assistir. Porque na questão... hoje o mundo tecnológico, ele muda muito rápido. Né? Então, essa série trata exatamente disso. O fundador que fala nessa série, o fundador de uma grande empresa, dessa área de tecnologia, ou aquela área que hoje você fala que é uma área que não existia, ninguém falava antes e de repente hoje já se fala, né? Ele quebrou barreiras, né? Ele criou algo novo. Esse cara que criou uma determinada marca, uma determinada empresa e que ganhou o mundo, né? Ele já não é mais dono. Sim. Então muda muito rápido. Então, por mais que você, eu tenho uma ideia de que quem seja o dono, mas hoje pode ser não ser mais, ou ele pode ser apenas um membro, né? Tem alguns casos curiosos, porque quando você faz um IPO, que é lançar ali o seu, como é que eu poderia dizer, as ações da sua empresa no mercado financeiro, nesse processo ali, o comprador ele quer saber quem é quem, qual é o percentual de dono. Porque, tipo assim, são quantos donos? São 20 donos. Pô, mas peraí, esse aqui só tem 5%, por quê? Então tem alguns detalhes. E qual o perfil, né? Isso a gente vive no dia a dia da empresa também, né? E no processo de construção de marca, a gente estava falando sobre a questão da rede social, para o advogado, ela é fundamental. Porque não tem como eu ser duas pessoas. O que vai fazer a pessoa contratar os meus serviços é o meu jeito de falar, é com quem eu ando, o que eu faço. Então você pode ter um cliente que se identificou com você pelo seu estilo de vida, assim como eu tenho também, ainda mais na nossa área empresarial. A gente não precisa de placa na porta do nosso escritório. Placa só de identificação, não que vai chegar um empresário aí, oi, tem um advogado aí, não vai fazer isso. Você gera um relacionamento. E como é que tu vai gerar esse relacionamento? Então, que tipo de ações que tu está fazendo ali na tua rede social? Então, nós advogados, diferente até de outras profissões, porque tem empresas que a gente não sabe quem é o dono, então o dono pode ter ali uma vida... que ele não precisa preocupar com o que está postando, que vai postar ou deixar de postar. Mas o advogado em si, ele tem que ter essa preocupação. Certa vez o doutor Nielo falou que um colega perdeu uma grande causa porque ele ele indicou o colega para um amigo, ele não estava na cidade e tal, e aí ele foi lá e indicou o rapaz. E aí a pessoa foi lá, legal, doutor, não sei o quê, tranquilo, vamos fechar, não sei o quê, amanhã eu volto aqui com o senhor. E aí, curiosamente, essa pessoa foi na rede social. E aí viu lá, meu irmão, o embalo que o cara fazia, pô. Beijava uma, beijava a outra tal, e tinha uma situação familiar ali no meio. Disse, mano, não quero me envolver com esse cara aqui não, pô, senão eu tô arrumando problema pra mim.
E aí é um exemplo que ele dá a respeito dessa questão da rede social, que a gente tem, nós, advogados, nós temos que ter essa preocupação. A advocacia mudou muito. Muito, muito. E assim, do tempo que nós começamos a advocacia, de lá para cá, já houve uma grande mudança. Já. A nossa advocacia, por exemplo, não era da era digital. Nossos processos eram físicos. Sim. Os nossos protocolos de recurso, defesa, contestação, todos eram físicos. Hoje a gente tem uma outra ideia, né? Hoje a gente tem uma ideia digital. Eu me lembro quando eu advogava no escritório na Morada do Sol, e eu era sócio, a gente cortava a cidade, porque ia até a Praça 14 protocolar um recurso. E lá onde ficava o Fórum Trabalhista. Exatamente. O TRT fica até hoje, mas o Fórum, em algum momento, estava lá também. Sim. E a gente percorria a cidade toda, e muitas vezes a gente tem até episódios interessantes, que a gente saía do escritório, era 17h45. E o prazo era até às 18, porque o protocolo fechava às 18. E esse horário em Manaus, sabe como é que é, né? É. Mas a gente conseguia chegar faltando 2 minutinhos, 1 minutinho para protocolar. Com certeza. Mas é uma advocacia que faz parte, né? Hoje você tem uma advocacia que é completamente diferente, né? Mudou muito, muito mesmo. Hoje a rede social ela está dentro da advocacia. O mundo, a internet, ela está totalmente dentro da advocacia. E quem não se prepara vai ficar para trás. Já está ficando para trás. Já. Eu falei que a gente não precisa de placa na porta do escritório, mas a gente precisa estar com o nosso Google devidamente configurado. Sim. Por quê? O que acontece? Eu costumo dizer, até por conta aí, eu vou honrar aqui o nosso amigo Euro, que é advogado também, e eu achei bem interessante o que ele falou, e hoje eu compartilho dessa ideia. No passado, era burocrático você contratar um advogado. Porque tu tinha que ir até o escritório do cara, tu tinha que marcar uma reunião, ou então tu precisava ter um conhecido. Pô, conhece um advogado? Pô, vai lá com esse cara. E aí, tu tinha que marcar um horário, tu tinha que deixar de trabalhar, ou então tu pedia pro advogado ir na empresa. Pede pro advogado vir aqui, o advogado também com ego alto. Não vou aí não. Sim. Então, o que acontece hoje? Se a pessoa, acredito que em menos de 1 minuto, ela consegue estar no WhatsApp com o advogado. Por quê? Porque ela vai lá no Google, advogado era tal. E aí ela encontra ali já vários anúncios de colegas advogados que já estão se posicionando. E aí ela clica ali, tem um botão de WhatsApp no site dele e em 60 segundos ela já está falando com o advogado. Então, hoje está muito mais acessível. Essa questão do protocolo, ela é muito engraçada, porque imagina, hoje a gente falar para um jovem advogado que a gente fazia dessa forma. Eu não acredito, vocês estavam na era da pedra. Eles não acreditam. Eu falo essas histórias aqui. Não, e eu vou mais longe, porque o que acontece? Como eu tenho parentes aí que são servidores públicos, minha avó foi escrivã por muito tempo, então desde ali dos 14, 12 anos, já frequentava ali um ambiente de justiça. Uhum. E aí o que acontece? Tinham advogados, o Alistair, que recebiam honorários para saber como é que estava o processo. Então o que ele fazia? Ele cobrava para ir até a vara, pegar o processo, folhear ali no balcão e levar uma resposta pro cliente dele. Uhum. Hoje em dia, amigo, não tem mais isso não. Hoje em dia a pessoa vai lá no Jus Brasil, ela já consegue acessar o extrato. Ela não vai conseguir acessar os autos. Uhum. Mas conversando com um colega nosso, que também é da área de tecnologia, que é o Valber Prata, que vai os créditos para ele, ele disse que tem uma forma de você, como pessoa física, usar ali o seu CPF, cadastrar no ESAGE e você logar no sistema e acessar autos. Até porque é público, né? É público. Fora os segredos de justiça ali. Com exceção do segredo de justiça, exatamente. Os processos são... Então, assim, acabou tirando uma ferramenta de monetização do advogado, né? Sim, com certeza. E imagina, o advogado tinha aqui, não, amanhã eu vou ver seu processo.
E aí ele chegava na vara, aquela vara assim, É, bam. lembra- Senhor, doutor, não achei não, volte na manhã. Eu me lembrei daquele formulário que a gente pedia, solicitava ali na secretaria, pedindo vista dos autos. E ainda tem essa. Hoje não é uma realidade. Hoje você baixa o processo. Nós temos processos em Boa Vista e a gente faz assim. A gente solicita a habilitação. 24, 48 horas você já está habilitado e você baixa o processo na íntegra e pronto. Tu já consegue dar uma resposta Sim, pro teu cliente. eu consigo dar uma resposta para o meu cliente em questões de algumas horas. Eu não preciso ir me deslocar até Boa Vista e conseguir essa informação. Assim como em qualquer outro lugar. Eu tenho alguns clientes que me pedem, como a gente trabalha na questão empresarial, então tem algumas empresas que a matriz é em Manaus, mas a filial é em Goiânia. Olha aí. E eu preciso acessar os autos de lá. Trabalhista, civil, né, federal, muitas vezes. E a gente dá esse retorno quanto antes. Então hoje está muito diferente. Hoje a gente consegue. Eu me recordo agora que eu fui uma vez soltar uma carga que foi apreendida de um cliente. Foi um dos meus primeiros processos. E era em Palmas. E praticamente não existia. A internet não era uma realidade como é hoje. Então, e o processo era físico. O senhor vai entregar a sua idade, mas tudo bem. Aí eu tinha que ir lá, né? Porque era interior, entendeu? Então eu tinha que ir lá, não tinha jeito. E aí eu peguei um avião, fui a Brasília, de Brasília fui para Palmas. Chegando em Palmas, ainda tive para a rodoviária, da rodoviária pegar um ônibus para ir até a cidade que ficava praticamente no meio da estrada, né? Rodoviária. Uma verdadeira odisseia. E, enfim, assim, eu me lembro dessas coisas porque hoje você consegue isso num piscar de olhos. Né? Você se habilita nos autos, liga para a vara, pede habilitação, é uma questão. E hoje tem um balcão virtual, que ainda facilita muito. Né? Sim, pô, o balcão virtual é Facilita sensacional. Muito. Tudo bem que existem algumas varas que insistem em não te atender. Mas isso aí, vamos olhar pelo lado positivo, né? Ele existe, só falta ser É uma exceção. É uma exceção. E a gente vai entrar num tema interessante aqui que eu costumo perguntar para todas as pessoas aí que eu vou fazendo esse nosso bate-papo, que é sobre inteligência artificial. E esses dias eu repostei, na verdade, nos meus stories do Instagram, um conteúdo do ministro Barroso, que assumiu agora lá presidência. a presidência do CNJ, não é isso? STF e CNJ. E CNJ. Ou não sei. Parece que é presidente. E algo bem bacana que eu vi ele falar foi que ele fechou ali uma parceria com as plataformas Google, Amazon, e tem mais alguém que eu não lembro, para otimizar essas questões da utilização no judiciário da inteligência artificial. E aí, você, como um advogado tradicional que já tem aí seus 18 anos de carreira, você acredita que o advogado vai ser substituído pela inteligência artificial? Daniel, eu vou te falar que eu vim da área tecnológica. Então pronto. Então você já está adaptado. Eu já fui um TI. Você acredita nisso? Eu acredito. Quando eu comecei na advocacia, né, eu já estudava... na verdade, eu já trabalhava com tecnologia, né, de informação. E aí, eu hoje utilizo a tecnologia a meu favor. E eu sou totalmente adepto à tecnologia na justiça. Seja no âmbito privado, que são os escritórios jurídicos, e a gente tem sistemas aqui, né? A gente tem um sistema, mudamos há pouco tempo no sistema, mas a gente tem muito essa pegada tecnológica. Então, assim, a inteligência artificial para a gente é algo que veio para ficar, e aí a gente usa da melhor forma possível. Né? É lógico que pelo menos, eu já me deparei com algumas situações, tá? Com relação à inteligência artificial. Eu já li bastante sobre isso, já usei algumas ferramentas, só que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque eu já peguei informações dentro da inteligência artificial que não eram verdadeiras. Sim. Né? Principalmente fundamentação jurídica. Você vai perguntar, faz um contrato, logo que iniciou, né, essa questão da inteligência artificial,
as pessoas começavam a procurar, né? Faz um contrato para mim de aluguel. Aí aparecia lá o contrato de aluguel, de locação, de imóvel e tal, residencial, comercial, sei lá. E aparecia lá todos os detalhes do contrato, tudo bonitinho e tal. Beleza. Mas aí você vai analisar, né, do conhecimento jurídico que você já adquiriu, você vai analisar os artigos, as coisas. Peraí, esse artigo aqui não tem nada a ver com isso. Então é preciso tomar muito cuidado. Lógico que vai ajudar. Sim. Muito. Como vem ajudando. Eu falo que ela otimiza o nosso trabalho, mas esse cuidado a gente tem que ter. Eu já peguei sentenças que o magistrado usou o código anterior. Lógico, foi um erro, mas usou. Jurisprudência que às vezes não está mais nem valendo. Sim, então, sim. Esse cuidado aí, particularmente a gente no escritório, a gente já tem. E a gente também trouxe para a inteligência artificial, até porque ela está na fase ali de adaptação. Então, conforme vai se usando mais, ela vai ficando mais assertiva. Sim. Eu tenho, inclusive, vou fazer aqui Eu vou, só te interrompendo rapidinho, às vezes eu vejo, eu pego petição aqui no escritório, com artigos ainda do Código Civil, antes de 2002, tá? Pô, é uma realidade. Tem um rapaz, chama Lucas, e o Lucas é desenvolvedor de software e tal, e aí ele estava no escritório e eu falei, cara, a gente está aí vivendo a era da inteligência artificial. Eu, como advogado, já pesquisei algumas coisas, vi que às vezes ela acerta, às vezes ela erra, tem ali um detalhe. Seria possível a gente desenvolver algo nesse sentido para você otimizar essa ferramenta? Rapaz, o garoto aceitou o desafio. Em 3 dias ele já me mandou um link, disse, olha aqui. Aí ele criou o ADV-IA, ou Adivia, como ele chama. E aí ele está otimizando essa ferramenta, vai ter o lançamento dela no mercado. Ele está aprimorando, né? Ele está aprimorando. E aí o que acontece? Foi legal porque ele, como desenvolvedor, eu tive como explicar ali qual que era a nossa dificuldade, o que era importante, o que não era. Diferente dessas megas power aí, que ela não tem essa visão única, exclusiva para a área jurídica. Mas tu sabe, Daniel, que a inteligência artificial, hoje, para gente que opera o direito, ela já existe há algum tempinho atrás. Digamos assim, de uns 4, 5 anos atrás. Mas eu vou ser mais claro. Os sistemas hoje que os advogados, a grande maioria dos escritórios trabalham, esses sistemas eles vão na raiz dos processos, no caso, no próprio sistema do processo, SAGE, PJE, e ele pega as informações, ele filtra todas as informações. Se o teu processo está cadastrado no sistema, tem as etapas do cadastro, você cadastra número, nome da parte, né? E todo aquele sequencial de números. Uma vez que você faz esse cadastro, o sistema ele vai todo dia monitorando esse processo e ele vai baixando todos os andamentos. É um sistema que já conversa com o sistema do tribunal. É um sistema próprio que você adquire no teu escritório, mas que ele conversa com o tribunal. Esses sistemas do tribunal, eles têm as APIs. E como tem essa questão de sistema, de atualização, normalmente essas APIs elas são liberadas para que eles conversem entre eles. Isso. Assim, no início a gente esbarrou em algumas coisas. Tem um processo aqui que tem segredo de justiça. Como é que a comunicação se faz entre os dois sistemas? Aí você tinha que colocar lá a tua senha, teu CPF, tua senha, para que o sistema entendesse que você tem a senha daquele processo, você tem o acesso àquele processo. Mas foram etapas, assim como esse exemplo que você deu, os sistemas eles vão se aprimorando para trazer mais facilidade e agilidade, né? Porque quanto mais a conversa ali é instantânea, melhor. Tu estava falando do exemplo do cliente que fala contigo pelo WhatsApp. No meu celular, eu tenho bloqueado as ligações de telefones que eu não conheço. Por que eu fiz isso? Porque a gente passava muito tempo perdendo tempo com telemarketing. Sim. Às vezes a gente atendia 011, 041, 012, de vários lugares do Brasil e que eram telemarketing. Eu já tinha a operadora me oferecendo um serviço que eu já tenho no escritório. Então isso
faz você perder muito tempo. É. Aí eu pensei, disse, olha, se eu bloquear essas chamadas de números desconhecidos, vai ligar para mim ou vai me passar um WhatsApp o cliente que quer falar comigo. Que é o que acontece. Isso antigamente não se via isso, né? Não. Como é que eu ia ficar sem o telefone, né? No escritório eu não ia ficar sem telefone sem atender um cliente, porque pode ser um cliente novo que queira alguma informação, queira me contratar para alguma situação e eu tô com o telefone que não atendo. Que não atende. mas passa o WhatsApp. Mas o aplicativo de WhatsApp tá aí, passa o WhatsApp. Quem quer falar comigo, vai falar comigo. E prepara que agora o telemarketing ele vai no WhatsApp. Ainda mais quando você estiver posicionado ali no Google e nas redes sociais. Cara, você vai me ajudar com isso, né? Com certeza. E o que mais eu recebo é isso. Doutor, eu vi aqui, não sei o quê. Não, obrigado, tá tudo certo. Wallace, a gente está caminhando para o final, mas ainda tem algumas perguntas aqui que... Algumas não. Uma pergunta mais interessante. Qual que seria? Qual que é a dica que você pode deixar aqui para aquele colega advogado que está iniciando e que tem dúvidas ainda do qual o mercado que ele vai escolher? Considerando a tua área de atuação, se ele simpatizar com essa área, o que ele deve se preocupar nesse primeiro momento? É em ter uma estrutura? É em aprender sobre gestão de escritório? É em aprender sobre vendas, sobre marketing? O que você considera assim elementar para aquele que está começando agora? Se você puder falar 3 etapas, olha, começa nisso, considerando tudo que você viveu, dos erros e acertos que você teve na carreira, primeiro faz isso, depois faz aquilo e aí assim por diante. Eu acho que a primeira coisa, Daniel, é você levar a sério a sua faculdade, sua universidade, seus estudos. Eu acho que a primeira coisa é fundamental. Antes de virar um empreendedor. Antes de virar um empreendedor, com certeza. Eu acho que a primeira coisa é você ler bons livros, você ter acesso a bons professores e disciplina. Tá? Se você tiver essa disciplina dentro do ambiente acadêmico, se você buscar sempre informações a mais, informações extras, não só aquilo que está sendo repassado para você. Que eu costumo dizer o seguinte: se você quer se tornar além daquele mediano, você tem que trazer... Além da média, né? Além da média, você tem que trazer algo a mais. Você Exatamente. tem que buscar algo a mais. Né? E você só vai fazer isso, você só vai conseguir isso se você buscar o extra, se você buscar o plus. Então, na vida acadêmica, eu acho que não é só sentar na cadeira, na sala de aula e só ouvir e fazer prova. Eu acho que é além disso. Eu acho que é ler outros livros, ler outros autores. Né? Eu acho que isso é muito importante. Isso como primeiro. Segundo conselho que eu dou é: vá estagiar. Vá vivenciar um ambiente onde você possa apreender tudo aquilo que você, na vida acadêmica, está aprendendo. Show. Porque o estágio ele vai te trazer aquela vivência, aquele dia a dia, até para que você possa desenvolver as suas opções, as suas escolhas. Eu tenho pessoas aqui que pensaram um dia, dentro da vida acadêmica, eu vou sair daqui da faculdade, vou me formar, mas eu quero concurso. Eu não quero essa vida de advogado. E hoje, que está aqui colaborando conosco no escritório, já tem um pensamento diferente. Não, eu quero advogar. Eu quero advogar. Não, esquece isso. Eu quero advogar. Então, eu acho que o estágio te proporciona isso. Ele te proporciona esse pensamento diferente. Né? E a advocacia, como a gente falou no início, eu acho que ela dá resultado. Você precisa ter disciplina, você precisa querer realmente respeitar o teu cliente, né? Vivenciar essa vida do operar o direito. Como é que se faz isso? Não é só colocar na inicial os fatos, fundamentar e fazer o pedido. É algo muito mais que isso. Você tem que ter o respeito ao seu cliente, e isso a faculdade nenhuma vai te ensinar. Mas a vivência, um estágio, né, num escritório jurídico, numa banca jurídica, ela vai te proporcionar isso. E eu acho que em terceiro ponto, que é aquilo que você me pediu para falar um pouco, é respeito ao cliente. Quando você já
se formou, já desenvolveu a tua ideia do que você quer ser realmente. Aí eu acho que assim é o respeito ao cliente, respeito ao que você faz. Isso, para mim, é primordial. Porque quando você faz com amor, com dedicação, acho que você supera qualquer obstáculo. Pô, maravilha. Muito obrigado, Alistair. Eu que agradeço. Esse espaço está aberto. Esse foi apenas um episódio. Você pode fazer quantos você quiser. A casa é sua, meu amigo. Depois, lá na frente, quem sabe, com certeza eu gostaria de plantar essa semente aqui, porque você é um cara que tem muita coisa para transbordar na vida dos advogados, tanto com a área de atuação e no empresarial, porque nós moramos no polo industrial de Manaus. Então, tem empresas que hoje estão lá no sul, mas que não estão fazendo algo que poderia ter incentivo aqui na Amazônia, mas que não sabe. E hoje, o digital, isso aqui que a gente está fazendo, permite isso. A gente está eternizando aqui algumas falas que no futuro, ou sei lá, daqui a algumas horas, pode ser usada por alguma empresa, por alguma pessoa que está ali. As pessoas falam assim, Daniel, mas o empresário não vai na rede social. Realmente ele não vai, mas o cara do RH vai, o gerente vai, e o dono também vai. Então, de tabela, mas ele vai. Ele vai. Não significa dizer que ele vai tirar o tempo dele, eu vou escolher um advogado. Não. Calma, tem ferramentas para que a gente possa alcançar esse empresário e levar um conteúdo, ainda que ele esteja procurando sobre tênis. Mas se a ferramenta identificar que ele é meu potencial cliente, ele vai jogar ali uma informação acerca do negócio dele, que ele vai dizer, opa, que conversa é essa aqui? E o empresário, o cliente, ele gosta de ser bem servido. Né? Ele gosta de ter uma visão de... O cara que trabalha para ele, o advogado que trabalha para ele, ou que presta um bom serviço de assessoria jurídica para ele não está parado no tempo e no espaço. Como eu conheço vários colegas que estão parados no tempo e no espaço. Sim. Se acomodou, Se acomodou, né? E não lê um livro, não faz um curso. Não, né? Se desafia aqui, gravar um podcast. Isso, exatamente. Assim, e eu valorizo muito as pessoas que saem do seu conforto, né? Pô, o Daniel poderia estar só advogando, né? Mas não. Eu tenho algo a mais a oferecer. Eu vou atrás, né? E eu tenho um conhecimento do marketing que eu acho que é pouco explorado. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu vou quebrar essa barreira? A curiosidade aguçada, aquela querendo saber como é que funciona. Isso mesmo. Aquele menino que desmontava o carrinho para ver o que tinha aqui atrás da roda. É isso aí. É aquele sentimento de que tá redondo aqui. O meu processo interno, ele tá redondo. Na área aqui que eu já abracei, ele tá redondo. Mas para onde eu posso avançar? Né? Para onde que eu posso ir? Eu tenho mais esse ambiente aqui que eu posso, de repente, explorar, né? Com segurança, com tranquilidade. E eu acho que é isso que é legal. É você não parar, buscar outros meios, outra forma, né? De ganhar dinheiro. Né? Por que não? Monetizar. Monetizar, porque a advocacia, apesar de não poder não ser considerada uma área que a gente pode comercializar o nosso serviço, né? Mas... Quebra de paradigma. Isso aí a gente vai ter, vai ter a nossa aula sobre marketing jurídico, você vai ficar surpreso. Mas eu acho que a gente já avançou muito nesse tema. Certeza. Eu fui do Tribunal de Ética da OAB, não sei se tu sabe. E a gente já estava ali enfrentando algumas situações como essas, né? E assim, já se quebrou, já começou a se desenvolver, porque é uma necessidade nossa. É uma necessidade da nossa classe. A gente não pode ficar atrás. Exatamente. A gente tem que aparecer. E assim, o que acontece? Um detalhe interessante aqui antes de nós finalizarmos. Tem aquele advogado que ele é ousado demais e que ele não está nem aí para as regras, principalmente para o código de ética e para o provimento. E tem aquele outro que é retraído demais. Sim. Que ele diz assim, não quero porque não pode. Calma, pode. Aí o outro, não, meu irmão, tu tá avançado demais, volta um pouquinho. Então eu acredito que tudo é nível de consciência. O que a gente tinha muito no TED? Situações de colegas advogados que entrou no processo do outro. Extrapolaram, né? Tá devendo cliente, essas questões. Então, hoje, à frente da comissão de marketing, eu recebo, às vezes, denúncias de colegas dizendo, olha o marketing desse aí. Não, amigo, nosso papel aqui na comissão de marketing jurídico é orientar e ajudar o advogado que quer
fazer o marketing dentro das 4 linhas. Sim. E que é o nosso tipo de marketing, que é o marketing de conteúdo, ele é o que surte mais efeito. Ele é informativo. Então, é o que surte mais efeito. Por quê? Porque a gente leva uma informação de valor. Sim. E que a pessoa diz assim, pô, o que esse cara me falou é tão interessante. E na hora que ele está ali no domingo, conversando com a tia dele, ele diz, olha, tem um advogado que falou sobre isso ali. E ele lembra de você. Então, eu acredito que espaços como esse, a gente vai conseguir... A gente está dando a nossa contribuição para isso. É um legado que a gente vai deixar para a gente... E são quebras de paradigmas, né? Você quebra barreiras que são estabelecidas, né? Mas o mundo digital está aí e assim, não tem retorno. É daqui para frente. E cada vez mais. Verdade. Estivemos hoje no escritório Monteiro Advogados com o Dr. Wallenstein Monteiro, que falou um pouco sobre a sua história na advocacia, os resultados, como é que é o processo de seleção aqui dos colegas advogados. Falamos alguma coisa ali sobre inteligência artificial. Até o nosso próximo episódio. Clica aqui no link da bio, vai consultar ali quem é o Dr. Wallenstein Monteiro. Pode mandar currículo, Dr. Wallenstein, para o escritório? Pode, sempre. Não esquece, prepara emocionalmente, não vem querer chorar não, que o homem aqui, até isso ele observa. A gente observa tudo. Meu irmão, muito obrigado. Eu que agradeço, Tamo meu junto. amigo. Já Tamo junto.